você tá vendo esse videozinho aí, tá? Um videozinho rápido sobre química. Química para o nono ano, certinho? Que basicamente é uma química básica, tá? E é isso mesmo. É só uma química básica, tá, galera? Para você chegar bem preparado no ensino médio, tá? Porque lembrando que no ensino médio você não vai ter mais a matéria de ciências. Você vai ter essa matéria de ciências, vai ser dividida em 3 matérias: biologia, química e física. Certinho? Pessoal, vamos começar aqui, ó. Principais tópicos em química no nono ano, tá? Átomos, elementos químicos, ligações químicas e substâncias e misturas. Certinho? Essa aí é a partezinha básica. E o pessoal tem muito medo da famosa tabela periódica, os elementos periódicos, tá? Não se preocupe com isso não, que isso é bem facilzinho, tá? Agora tem que ter um pouco de paciência. Primeira coisa, não precisa decorar a tabela periódica. Isso eu falo para todos os meus alunos. Não precisa não precisa decorar a tabela periódica. O que precisa é saber usar ela, certinho? Porque a maioria dos professores permitem a utilização da tabela periódica nas avaliações, certinho? Inclusive eu. Eu não faço com que meus alunos decorem essa tabela periódica, não. É inviável. É desumano isso, na verdade. Certinho? Vamos lá. Lembrando, átomo. Átomo é a menor parte da matéria. Certinho? Um conjunto de átomos forma uma molécula, certo? Lembra aquela historinha. As características de um átomo. Ele vai ter prótons, que são cargas positivas, elétrons, cargas negativas, e nêutrons, carga neutra. Certinho? Super fácil. Prótons, elétrons e nêutrons. Certinho? Elementos químicos. Aqui sim, tabela periódica. Mas vamos deixar por último. Vê só. Ligações químicas. Basicamente, nós temos 3 tipos de ligações químicas. São elas: ligações iônicas, covalentes e metálicas. As ligações iônicas, elas têm a necessidade de receber elétrons, mas aí é uma historinha que vocês vão ver nas próximas aulas, certinho? Não se preocupe com isso não. Basicamente, tem que se preocupar com 2 tipos de ligações: as ligações covalentes e as ligações metálicas. As ligações covalentes ela acontecem com os elementos químicos da tabela periódica que não são metálicos, ou podemos chamar de ametais, certinho? E o hidrogênio. Repetindo, as ligações covalentes elas acontecem com os elementos químicos da tabela periódica que são classificados como não metais, mais hidrogênio, certinho? A ligação metálica, já está dizendo, né, pessoal? Metálica, metais, certinho? Então, é uma ligação que acontece com os metais. Uma característica dela, bem simples, é que ela tem facilidade de transmissão de corrente elétrica, certinho? Com os metais. Outro assunto aqui, ó, substâncias e misturas. Tem que saber aqui bem basiquinho, tá? Substâncias simples, substâncias compostas. Substâncias simples são aquelas que a substância tem só um tipo de elemento, certinho? Substâncias compostas, elas têm 2 ou mais elementos químicos junto nela. Por exemplo, isso aqui, ó, H2O, água. A água, ela tem átomos de hidrogênio e oxigênio, ou seja, tem 2 elementos químicos. Então a água não é uma substância simples, a água é uma substância composta. Agora, por exemplo, o oxigênio é uma substância simples, o hidrogênio, simples também, certinho? Nitrogênio também é simples, certinho? Quando tiver 2 átomos, 2 elementos químicos, então são substâncias compostas, certinho? Misturas. Vê só, misturas podem ser misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que, quando você coloca 2 elementos químicos juntos, 2 substâncias juntas, aliás, elas se misturam e não dá para ver a diferença entre elas, tá? Elas são classificadas como apenas uma etapa, tá? Por exemplo, leite com Nescau, certinho, vai ficar uma mistura homogênea. Água com sal vai ficar uma mistura homogênea. Agora vai depender também da galera da quantidade de cada elemento, tá? De cada substância, porque se tiver um copinho de água para 1 kg de sal, então o sal não tem como se misturar com a água, tá? Vai ficar inviável isso aí. E outra substância é a substância heterogênea, certinho? E a substância heterogênea, ela não se mistura, na verdade. Ela fica em 2 etapas separadas. Por exemplo, água com óleo. Se você pegar um copinho com água e óleo, a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima. Outro exemplo, se você pegar água, pedras e óleo, as pedras vão ficar embaixo, a água vai ficar na parte do meio
e o óleo vai ficar em cima. Agora, claro, a pedra vai ficar lá envolvida pela água, né? Certinho. Mas quando não consegue se misturar, é uma mistura heterogênea. Quando consegue se misturar, fica uma mistura homogênea. Certinho, galera? Continuando, como eu prometi para vocês aqui, ó, tabelinha periódica, tá? Elementos químicos. Vê só, a tabela periódica, ela é uma organização dos elementos químicos conhecido pelo homem até hoje. Nessa tabela periódica, tem elementos químicos naturais e produzidos em laboratório, certinho? Vê só, a tabela periódica, ela é organizada de acordo com o número atômico do elemento químico, como vocês estão vendo aqui, tá? Estou colocando uma figurinha de uma tabela periódica, tá? Para quem quiser encontrar uma tabela periódica, o lugar mais correto de você pesquisar ela é na IUPAC, tá? Que é o instituto responsável pela classificação internacional na tabela periódica. Ou seja, se você estiver usando uma tabela periódica que ela esteja desatualizada, você pode errar alguma questão, certinho? Então, o ideal é que você use uma tabela periódica atualizada, certinho? Na chamada IUPAC, certinho? É só botar IUPAC na internet que vocês vão ver rapidinho, lá no Google, certo? Vê só, a tabela periódica, como eu estava dizendo antes, ela é organizada de acordo com o número atômico de cada elemento. O primeiro é hidrogênio, que o número atômico dele é 1, e vai do 1 até o número 138, certinho, da tabela periódica. Vê só, a tabela periódica também é organizada com linhas e colunas, certinho? As colunas são chamadas de família, são 18. As linhas horizontais são chamadas de períodos, que são 7, tá? Então, períodos na horizontal e famílias na vertical, certinho? O número atômico é o número que está em cima de cada elemento, que eu já falei a importância dele. E também tem outra coisinha aqui importante, que você vai utilizar ela para poder usar a tabela periódica. Porque assim, na química, você tem que ter 3 ferramentas importantes. A maior delas é a tabela periódica. Depois da tabela periódica, você tem que ter 2 tabelinhas separadas, que é os níveis estacionários de cada elemento, tá? A quantidade de elétrons por camada em cada órbita, vamos dispor assim, que vai da letra K, L, M, N, O, P e Q. K vale 2, L vale 8, M vale 18, N vale 32, O vale 32, P vale 18 e Q vale 8, certinho? Pronto, vê só. Essas camadas eletrônicas, elas permitem ao aluno a conhecer o estado estacionário e o nível máximo de energia de cada elemento, certinho? A gente vai ver isso nas próximas aulas com calma. Não se preocupa com isso não, tá? Outra coisinha são os subníveis. Os subníveis de energia, pessoal, também são conhecidos como camada de energia, tá? Que ela tem uma ordem. Não se preocupe em decorar esses subníveis não, tá? Alguns professores fazem com que o aluno decore isso. Eu não gosto muito disso não. Sempre eu forneço essa tabela para poder o aluno desempenhar o que importa na tabela periódica, que é você saber usar a tabela periódica. Como eu disse antes, não precisa decorar ela não, tá? Vê só, essa figurinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui agora, ela é conhecida como o diagrama de Pauling, que foi o cara que conseguiu organizar os níveis de camada de energia dos elementos químicos, tá? Uma coisinha bem básica mesmo, só que todo mundo usa ela, tá? Quer dizer, os químicos usam ela, né? A gente não usa não. A gente usa os elementos químicos, mas não sabe como descrever eles e qual a relação que tem um e outro deles, não, tá? O importante de saber dessa organização, pessoal, desses níveis, é saber a direção que faz a contagem das camadas de energia, tá? Que não pode sair contando na doida, não. Tem essa ordem aí, ó, que é sempre na diagonal de cima para baixo. Vai na outra camada para baixo, tá? A camada vai S, P, D e F. S são 7 camadas, cada uma vale 2. Na camada P são 6 camadas, cada uma vale 6. E na camada D, que são 6 camadas também, cada uma vale 10. E tem a última, que é pequenininha, que é a camada F. Cada uma vale 14. Só tem a 5 e a 6, certinho? Nos exercícios, a gente vai fazer isso com calma. E sempre eu gosto de trabalhar com calma esse assunto, porque é como se fosse paixão à primeira vista, tá? Se você não gostar desse assunto no começo, depois vai ser complicado. Mas nada que seja impossível não, tá, pessoal? Bem simplesinho. Agora não fica com medo desses assuntos, porque é como se fosse uma tabuada.
Quando todo mundo estava lá nas séries iniciais do ensino fundamental, todo mundo tinha medo de tabuada. Hoje em dia, a tabuada você decora ela, você usa ela de maneira decorada, tá? Algumas tabuadas você gosta mais, outras gosta menos, tá? Eu mesmo tenho alguma dificuldade, tenho que parar um pouquinho, alguns segundos, para poder pensar no resultado. Mas lembrando, tabela periódica não precisa decorar, e sim tem que saber usar as ferramentas que ela proporciona, certinho? Só isso, galera. Qualquer dúvida, bota aí, falar comigo em sala de aula, para quem estuda comigo, dá uma pesquisada, tá? Não é nada de difícil, galera. Tira esse negócio da cabeça que tabela periódica é tudo de bom, certinho? Tchauzinho pra vocês, abraço. Não esquece de dar o top like, compartilha e vamos nessa, certinho? Depois tem mais vídeo aula pra vocês. Tchau, tchau.